O letreiro à frente do ônibus estava danificado, faltava a primeira letra. Estava um pouco apagada, todavia era possível identificar bem seu destino, Raccoon City. Ele subiu animado e se encaminhou à sua poltrona no meio do ônibus, número 25. E secretamente torceu para que ninguém estivesse ocupando a poltrona ao seu lado. Não gostava de travar conversas com estranhos. E, na maioria das vezes, mesmo com conhecidos. De modo que tornava inacreditável para si mesmo o projeto da viagem que estava levando a cabo. Era um garoto tímido, do tipo recluso, quase recluso ao extremo. Já tinha ouvido a própria mãe confidenciar às amigas que tinha medo de que ele nunca arrumasse uma namorada com o seu jeito. E portanto nunca se casasse, tivesse filhos e etc. E isso tudo, embora ele tivesse apenas 18 anos ainda. Mas esta viagem estava acontecendo para provar a ela que ela estava errada naquele pensamento. Ele não conhecia Raccoon City, nunca ouvira falar antes e não criara nenhuma expectativa para a viagem em relação à cidade. Tudo o que sabia era que sua amada fora morar ali para acompanhar o pai que conseguira um ótimo emprego numa companhia farmacêutica. O nome dela era Fernanda. Não era sua namorada, obviamente. Haviam conversado uma única vez na vida e fora o suficiente para fazê-lo embarcar nesse projeto. Ele não viu o ônibus chegar à rodoviária de Raccoon City. Estava dormindo, exausto da longa maratona cumprida desde o interior de São Paulo até ali. Alguém esbarrou no seu braço ao passar pelo corredor, então o fez finalmente despertar. Ele desceu. O aspecto da rodoviária não era agradável àquela hora da noite. Então pegou as malas e se dirigiu rapidamente ao táxi. Tinha uma reserva preparada num hotel a alguns quarteirões dali. O hotel não possuía também um aspecto dos mais agradáveis. Raccoon Freedom Hotel estava escrito à frente dele. Ele já imaginara pelo preço que pagara pela reserva, mas vendo-o de perto, parecia o tipo de prédio que, se fosse vistoriado pelas autoridades, acabaria interditado por um longo tempo. Contudo, nada disso importava naquele instante. Na recepção ele foi atendido por uma senhora enorme. Era gorda e grande, de modo que ele pensou que talvez ela mal conseguisse andar com as próprias pernas. Ela perguntou o nome dele, Jamie. A pronúncia em inglês o agradava, embora o correto fosse mesmo Jaime. Ali fazia sentido esse enfeite na pronúncia do próprio nome. A voz da senhora era fraca, quase doente, e Jamie reparou que ela parecia verdadeiramente doente. Tinha um aspecto moribundo, suava excessivamente. Era pálida e fraca nos movimentos, fraca ao extremo. Ela entregou a ele as chaves, e ele notou um curativo grande nas costas da mão dela, manchado de sangue, um curativo visivelmente recente. Um cachorro me mordeu, disse ela, ao perceber o interesse dele no seu ferimento. Mas já estou bem, tome. Suba para o seu quarto, é no 3º andar. O elevador está funcionando, pode subir por ele. Jamie não fez nenhum comentário. Estava assustado pela aparência terrível dela. Mas limitou-se a pegar as chaves e subir sozinho com as malas como ela ordenara. No quarto, ele largou as malas no chão, se despiu e tombou sobre a cama. Dormiu quase que imediatamente. A noite era silenciosa ali. Não havia nada para atrapalhar o seu sono, exceto por uns gritos que começaram distantes e logo aumentaram de volume. Jamie acordou e tentou reconhecer de onde vinham. Então, de repente, os gritos de help tornaram-se mais altos, como se viessem do corredor do seu quarto. E um par de mãos desesperadas batendo à porta do seu quarto confirmaram a terrível impressão. Ele se levantou num pulo, assustado, em choque. Era uma voz feminina que gritava por socorro e batia à sua porta. O coração de Jamie estava batendo de forma intensa e ele não sabia o que fazer. A voz se afastou um pouco e as pancadas se repetiram no quarto ao lado. Jamie acendeu a luz do quarto a fim de sair daquela escuridão total. No mesmo instante, houve barulho de pés correndo e sua porta voltou a ser socada. Por favor, abra, me ajude. A pessoa do lado de fora havia percebido sua luz sendo acesa. E o grito tornou-se esganiçado e desesperado de tal modo que obrigou Jamie a se mexer e destrancar a porta.
No mesmo instante, como uma bala, uma moça loira e pequena invadiu seu quarto. "Tranque! Tranque a porta!" ela pediu em inglês e desesperada. Jamie trancou a porta e deu um passo para trás. Estava desorientado, perdido. Por um instante, perdeu a noção de onde estava e o que estava acontecendo. No segundo seguinte, quando caiu em si novamente, descobriu-se parado feito uma estátua, apenas de cuecas, diante de uma mulher que chorava como ele nunca vira antes. "Um monstro! Um monstro!" exclamou ela. Jamie cobriu as partes íntimas com as mãos, de repente intimidado pela falta de roupas. Parecia não ter ouvido o que ela dissera. A garota então insistiu. Trêmula e com a voz cortada pelos soluços do choro, ela explicou a cena que a chocara daquela forma. Tinha chegado no meio da noite e, quando abrir a porta do seu quarto, encontrara a amiga estirada no chão. Sobre ela estava um rapaz desconhecido, provavelmente alguém com quem ela marcara um encontro. Mas não estavam namorando, nem nada assim, como seria de se esperar. Não era uma cena constrangedora ou engraçada, sim uma cena chocante. A amiga estava desfigurada e o homem sobre ela a estava devorando, mastigando a sua pele, com o próprio rosto banhado em sangue, como um canibal. Jamie ouviu o relato com uma dose de incredulidade, mas o tom alarmado e o péssimo estado da garota o impediram de repelir totalmente a história ouvida. Aquele desespero, doentio e genuíno, merecia ao menos um mínimo de sua atenção. Ele vestiu as calças rapidamente e calçou os tênis. Por último, cobriu o peito com uma camisa da banda de rock com que viera no ônibus. Não havia telefone nos quartos, de modo que o único jeito de ajudá-la, se tudo aquilo fosse mesmo verdade, se ela não fosse simplesmente uma garota louca que invadira o seu quarto, seria seguindo para a recepção. Só na recepção podiam conseguir um telefone e chamar a polícia. "Rápido! Se vista rápido!" ela o apressou, inquieta com a mínima demora. Mas Jamie já estava pronto. Saíram juntos para o corredor, Jamie na frente, a garota atrás, ela segurando firme na sua camisa. O corredor estava vazio a princípio. Jamie perguntou qual era o quarto dela. "Não vamos para o meu quarto", ela exclamou. "Vamos só para a recepção. Vamos chamar a polícia primeiro." Ok, ele pensou sem nada dizer. Era o mesmo que ele também achava. Avançou com ela em direção ao elevador. Por um instante, naquela tensão ainda incompreensível, o corredor pareceu se alongar para a eternidade. A garota se postou ao lado de Jamie, andando devagar, ainda grudado a ele. A proximidade fez-se sentir gigante. Ele não era tão alto, é verdade, mas a garota era realmente pequena. Reparando minimamente nela, Jamie notou que ela parecia ser mais velha, não parecia uma menininha nova. Com certeza tinha mais do que sua idade, mas era incrivelmente pequena. Era boa a sensação de se sentir grande. Sentiu-se inesperadamente forte naquele momento. E enfim alcançaram o fim do corredor e, por consequência, o elevador. Jamie pressionou o botão e deu um passo para trás. Quando as portas se abriram, a garota se agarrou a ele com mais força, travando-lhe os movimentos completamente. O interior não estava vazio. Havia 2 homens lá dentro, mas ao mesmo tempo não pareciam humanos. O primeiro tinha um ferimento no pescoço do tamanho de um punho fechado, de onde uma torrente assustadora de sangue vertia e descia, passando pelo peito até as pernas. O segundo tinha parte do crânio visivelmente esmagada, e olharam ambos em direção a eles no corredor, com olhos estranhos, olhos sem vida. Jamie estremeceu, se lembrando da história contada pela garota pouco antes. Lembrou de como ela usara o termo monstro e reparou como os 2 homens no elevador de fato pareciam monstros à primeira vista. Embora não coubesse no seu entendimento tal ideia, tal raciocínio. O breve momento de surpresa uns com os outros se encerrou. Os homens no elevador se moveram, deram um passo à frente, em direção a eles, depois outro passo.
A garota emitiu um gritinho esganiçado de terror e Jamie tentou se afastar no sentido contrário. Foi impossível. Ela travava-lhe os movimentos. O homem com a garganta aberta emitiu um gemido ininteligível e avançou mais um passo. Estendeu os 2 braços para agarrar a Jamie. Jamie finalmente fez uma força maior e se arrastou para trás com a garota. Pensou em dizer algo, perguntar aos homens o que eles queriam. "Eles não são humanos!" bradou a garota, puxando-o mais para trás. Os 2 estavam por fim fora do elevador e vinham em direção a eles, lentos, porém obstinados, e com gemidos estranhos e guturais. "O que são eles?" indagou Jamie, andando para trás. "São monstros, eu disse!" ela exclamou. Isso... Ele tentou formular algum raciocínio melhor do que o apresentado por ela, mas não havia nenhum naquele momento. Nesse instante, o homem coberto por sangue, o monstro, conseguiu alcançá-lo e agarrá-lo pelo braço. Jamie levou um susto e a garota gritou aterrorizada. O grito foi em vão. Jamie tentou se soltar. O homem então caiu sobre ele, com o rosto a 1 palmo de distância do seu. Jamie o empurrou de volta e percebeu aquela criatura tentando mordê-lo no mesmo instante. Então empurrou-o com mais força. O homem cambaleou para trás, largando-o finalmente, mas não caiu e voltou a arremeter-se contra eles. "Vem, vamos embora, logo!" a garota o puxou. Finalmente eles correram, ambos com o coração disparado no peito e as pernas trêmulas e atrapalhadas. Jamie não podia aceitar ainda que o homem tentara mordê-lo realmente. Aquilo parecia um absurdo. No centro do corredor havia o acesso às escadas. Ela o puxou nessa direção. "Vamos descer por aqui, rápido!" As luzes da escada se acenderam automaticamente quando entraram pelo acesso. Estavam vazias até onde podiam enxergar. Todavia era um ambiente desagradável para quem estava com tanto medo. A garota parou no meio do primeiro lance de escadas. "Eu estou com medo", ela disse. "Essas pessoas, esses monstros." Jamie tocou-a de leve no braço e disse: "Eu cuido de você. Vem, vamos descer. É o melhor a se fazer." Talvez iludida pela frágil promessa dele, ela sentiu os membros se destravarem o mínimo necessário para que pudessem continuar a descida. Passaram direto pelo acesso ao 2º andar. Continuaram firmes em direção ao térreo. Jamie abriu a porta com um empurrão barulhento e ambos ganharam o corredor bem iluminado lá de baixo, atrás da recepção. Dali já podiam enxergar, inclusive, a portaria do prédio. Embora as paredes fossem escuras e todo o prédio carregasse um ar decrépito, o andar estava bem iluminado, de forma que a senhora grande no balcão de recepção fazia-se visível mesmo à distância. Os 2 suspiraram aliviado ao vê-la, e Jamie andou em direção a ela, puxando a garota pelo braço logo atrás de si. Foi quando um par de mãos arremeteu-se contra eles com fantasmagórica rapidez e agarrou a garota como se tivesse saído do meio das paredes, do nada. Era outra daquelas criaturas, e não saíra da parede. Havia uma porta logo ali ao lado, para a qual nenhum deles se atentara. O grito agudo da pequena loira reverberou por todo o andar. Jamie se virou para ajudá-la, porém um homem negro e desconhecido já a envolvera num abraço apertado e lançara a ela uma carreira grande e desalinhada de dentes à mostra. Ela empregou toda a força que possuía nos braços para afastá-lo, mas se não fosse por Jamie seria fatalmente mordida. Jamie empurrou o monstro com um tranco desesperado e truculento, fazendo com que os 2 caíssem no chão, produzindo um estalo alto e seco. O monstro tornou a se lançar sobre a garota e Jamie o levantou do chão, puxando-o pelas roupas e enfim o empurrou violentamente para o fundo do corredor, a uma distância momentaneamente segura. "Se levante", ele disse, estendendo a mão para a garota. Ela ergueu os olhos e deu outro grito esganiçado. A grandiosa senhora gorda da recepção estava atrás de Jamie, cobrindo toda a visão para a portaria. Ela estava pálida, moribunda. Estava de pé, todavia sua face era de uma pessoa morta. Não havia dúvidas de que ela era um daqueles monstros. Jamie levantou a garota do chão e se afastou um passo da senhora gorda.
Do outro lado, o homem negro que fora arremessado para longe também se levantou e voltou a andar em direção a eles. Estavam encurralados entre as duas criaturas sinistras. Nós vamos morrer, disse a garota. Eles vão nos matar. A senhora gorda se lançou à frente com pressa. Jamie e ela se desviaram e ele topou as costas com algo na parede. Um extintor de incêndio. Vamos morrer, repetiu a garota em desespero. Jamie subtraiu o extintor da parede, o segurou pela ponta superior e o girou no ar, acertando o fundo do cilindro contra o peito da grande senhora. Ela cambaleou para trás e tornou a avançar como se nada tivesse acontecido. Jamie girou outra vez o grande cilindro e agora a atingiu na cabeça. A pancada foi poderosa e sonora, fazendo-a cair de lado imediatamente. Então ele se virou e repetiu o golpe contra o homem negro que se aproximara perigosamente. Também este tombou de lado. O coração de Jamie estava acelerado ao extremo. Era a primeira vez que agredia alguém, e logo assim de forma tão bruta. Estão vivos! Exclamou a garota. Ainda estão vivos! De fato, a senhora gorda e o homem negro rastejavam no chão, e aparentemente ainda tentando agarrá-los e mordê-los. Alguma coisa naquela histeria da garota mexeu com Jamie, despertou algum instinto de raiva adormecido, ou de justiça, talvez. Foi como se um espírito se apoderasse dele, e esse espírito cheio de ira misturado ao medo fez erguer de novo o cilindro com as duas mãos, depois descê-lo com toda a raiva encontrada em seu âmago. O impacto abriu o topo do crânio da senhora gorda. Jamie ergueu o cilindro outra vez e outra. 5 pancadas consecutivas, esmagando-a completamente, reduzindo aquela cabeça cheia de cabelos encaracolados a uma porção de sangue, ossos esmigalhados e miolos expostos. Só então ela pareceu verdadeiramente inerte, morta. Na sequência, Jamie dirigiu ao homem negro seu ataque intempestivo de fúria, só parando quando o cérebro dele também se transformou numa massa irreconhecível diante dos seus olhos. Estavam os dois mortos, imóveis. Finalmente Jamie e a garota puderam respirar aliviados. Mãos ao alto! Uma voz gritou atrás deles, vinda da recepção. Largue isto! Largue agora! Era um policial apontando para eles a sua arma. Os dois levantaram as mãos conforme ele ordenou. Continua.